Bom, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou começar agora a prática de hoje. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para quem tá aqui, para quem vai ver ainda essa prática no futuro aí gravada. O volume tá bom? Tá todo mundo conseguindo me escutar? Ótimo, eu vou mudar aqui a música agora, vou colocar uma música mais calma pra gente iniciar os processos de respiração. E conexão para a prática de hoje. Que eu pensei trazer hoje pra gente, muito sobre o que a gente estava conversando lá no grupo, que eu venho trazendo, né? Sobre todos esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes nos travam no dia a dia. A vergonha, a culpa, os nossos medos, as inseguranças. E o que eu senti hoje, na minha intuição, era da gente fazer uma prática para dissolver um pouco de toda essa bagagem que a gente traz, que faz parte mesmo dessa experiência aqui. Como eu falei, não existe nada que é negativo, tudo é neutro, todo sentimento é neutro, todo sentimento é extremamente importante porque ele traz uma bagagem ali, uma mensagem da nossa alma para mostrar pra gente que nós, de alguma forma, estamos nos desconectando de nós mesmos, que a gente está saindo do caminho que a nossa alma deseja experienciar e aprender e expandir aqui nessa experiência terrena. Então, toda vez que a gente se tomar por um sentimento em que fomos ensinados, tá, a classificá-los como ruins, negativos, como algo mal, eu quero sempre que a gente lembre de que tudo é neutro, pra gente trazer um pouco dessa leveza, desconectar um pouco desse peso e poder sentir aquilo e entender a mensagem que traz ali, né, que a nossa alma está tentando nos comunicar conosco através de um medo, de uma vergonha, de uma culpa, de uma raiva, não importa. Porém, quando a gente decide, né, e a gente não consegue lidar com isso, a gente decide reprimir, a gente não consegue dar vazão a esse sentimento, entender essa mensagem que a nossa alma está nos mostrando, o que a gente acaba por fazer? A gente acaba gravando isso no corpo. E aí vem, inclusive, diversos adoecimentos, né? Porque o nosso corpo, ele é completamente, gente, a nossa saúde, ela é completamente movida pelos nossos sentimentos. Tudo começa no campo emocional. Claro que tem as questões físicas que interferem aqui, sim, mas tudo começa no nosso campo emocional, nos sentimentos em que nós não estamos conseguindo digerir. E a gente vai guardando isso no nosso corpo e isso vai gerando padrões ali de adoecimentos que vão depois manifestando no nosso dia a dia. Aí vem as dores, os desconfortos, até a gente manifestar mesmo uma doença mesmo física, né? Como uma diabetes, um câncer, mesmo doenças mais simples, tá? Como uma sinusite, um resfriado. Tudo, gente, 100% tudo começou aonde? Lá atrás, nas nossas emoções e nas nossas crenças, né? Eu chamo isso de um mapa de navegação que a gente desenvolveu para navegar nesse mundo aqui na nossa vida. Então hoje, dentro dessa proposta, com essa essência de que nada é ruim, nada é neutro, a gente vai se permitir trabalhar esses sentimentos, liberar e transmutá-los hoje. Transmutá-los para que a gente possa viver a partir de agora um pouquinho mais leve, mais em paz, jogando luz sobre as nossas sombras. Com isso eu convido cada um de vocês a fechar os olhos e nós vamos respirar de maneira consciente.
A respiração, ela é uma tecnologia divina. É uma tecnologia que Deus nos concedeu para quê? Para harmonizar, inclusive o nosso corpo físico, ou principalmente ele, através de uma respiração bem feita e consciente, a gente consegue, hoje a ciência já provou, chegar na coerência cardíaca, onde a gente acalma o nosso cérebro, a gente desliga todo o nosso sistema ali de alerta, que nos deixa no luta ou fuga, simplesmente fazendo uma respiração pausada e consciente. Então agora nós vamos fazer a nossa respiração inspirando pelo nariz. Vamos segurar e expirar pela boca, tá? Então nós vamos contar mentalmente até 4, segura 4 e solta em 6. Quem conseguir pode soltar até em 8, tá? Cada um dentro do seu tempo. Nós vamos expandir essa capacidade respiratória, expandir o nosso diafragma. Vocês podem, inclusive, colocar as mãos sobre o ventre e sentir a sua barriga recebendo o ar e depois expulsando o ar. Então, você vai pressionar para trabalhar o diafragma e expandir toda essa capacidade de respiração cada vez mais. Quem não estiver conseguindo, estiver respirando mais pelo peito, vai indo aos poucos, no seu ritmo, no seu tempo. Que nós vamos agora reaprender a respirar. Lá quando nós nascemos, né, quando éramos bebês, é só observar um bebê, ele respira pela barriguinha, a gente consegue ver a barriguinha estufando, diminuindo, ela levanta, ela abaixa. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos desenvolvendo as nossas tensões, as nossas preocupações, os medos. A gente vai vivendo cada vez mais no automático, a gente vai perdendo essa capacidade de respirar com intensidade, com presença, com consciência. E ela vai ficando cada vez mais curtinha, a gente passa a respirar pelo peito. Por isso que é tão importante esse exercício que a gente está fazendo aqui agora, de reaprender a respirar. Quanto mais a gente estende essa capacidade do nosso diafragma, do nosso pulmão de receber o ar, é mais vida que a gente recebe. É mais oxigênio que entra para oxigenar o nosso cérebro, o nosso sangue, as nossas células. É mais vida que entra através dessa energia vital, do prana, o ki, não importa o nome. Essa energia divina que a gente absorve toda vez que nós inspiramos. Então seguimos. Quem conseguir pode aumentar agora e vai inspirar pelo nariz, contando até 7, segurar por 7 e soltar em 7 ou 8. Com muita calma, no seu ritmo, com muito respeito, com muita amorosidade.
sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta ele te expandindo. Sinta ele alimentando cada uma das suas células. E continue. A cada inspiração, mais energia vital entra pelos seus pulmões, expande os seus pulmões, cai na sua corrente sanguínea e vai alimentando todo o seu corpo, seus braços, suas mãos, todos os seus órgãos, suas pernas, os seus pés, toda a sua cabeça ali, o seu cérebro. E você vai se sentindo cada vez mais conectado consigo mesmo e com o divino. Cada vez mais leve, em paz. Uma alegria vai tomando conta do seu ser. Não aquela alegria eufórica, mas uma perfeita alegria. Ela é calma, ela é amorosa, ela te equilibra. Agora, esse ar que entra pelas suas narinas tem cor. É um ar cor de rosa. A cor do amor incondicional. E esse ar cor-de-rosa, a cada inspiração sua, vai tomando todo o seu corpo. E a cada expiração, perceba que o ar que ali sai, ele é escuro, ele é acinzentado, ele pode ter formas, pode ter até palavras. Porque a cada expiração sua, você vai jogando para fora tudo que te pesa hoje, tudo que te impede de viver a sua melhor e mais elevada versão. Você vai jogar para fora a cada inspiração os seus medos, as suas inseguranças, a raiva, a mágoa, a vergonha, a culpa, o sentimento de inferioridade, o sentimento de incapacidade. Tudo isso vai sendo jogado para fora. E a cada vez que você inspira esse ar rosa, mais você se torna leve, mais você se sente amado, mais você se sente conectado consigo mesmo e com a fonte criadora de todo o universo. Inspira amor,
e libera o que não te serve mais. Inspira a paz e libera todos os seus pesos, as suas crenças que não te servem mais. Inspira a união com o todo e solta, libera todos os seus traumas. E você vai se sentindo cada vez mais leve, como se estivesse flutuando. Você já não sente mais o contorno do seu corpo, já não sente mais os pés. É como se agora você fosse um fluido vital. Não tem mais forma. Você mergulhou na fonte criadora. Você se sente completamente conectada a ela. Você é a própria fonte criadora. No centro do seu peito, uma bola, uma esfera dourada vai se formando muito forte, muito forte. E ela vai aumentando a cada respiração. Ela vai aumentando, intensificando, 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 intensificando. Até que você é uma chama de luz dourada. E cada um de nós vamos nos conectando, vão saindo fios dourados que conectam cada um de nós, do que estão aqui presentes e dos que ainda estarão. E nós vamos formando uma rede de esferas de luz dourada, de luz crística, formando uma única consciência. E essa rede vai se intensificando, intensifica, intensifica, intensifica. E agora nós somos uma única esfera dourada. Nesse momento, seres de luz, seres crísticos, Cristo Sananda, Mestre Nada, minha Mestra Maria Madalena, se aproximam e eles trazem consigo códigos de luz, geometrias sagradas,
que vão sendo ancoradas no nosso campo, na nossa consciência. No nosso chakra frontal, na nossa pineal, é colocado um cristal aumentando a nossa conexão com a nossa alma e com a fonte criadora. Acima é formada o símbolo da flor da vida. Acima de toda essa esfera, e dela vai descendo uma chuva de códigos que vão entrando em cada um de nós. E nesse momento vão transmutando, vão ressignificando todas as nossas experiências aqui na matéria. Em nosso chakra cardíaco é depositado uma rosa vermelha de Maria Madalena. Ancorando em nós a sabedoria da energia feminina. Reconectando em cada um de nós os saberes da energia feminina, para que possamos ser também na Terra portal da espiritualidade, da intuição, e da fonte criadora. Nesse momento, na frente de cada um de nós, um mentor se apresenta. Como seu guia, que sempre esteve ali, mas que agora a conexão se faz ainda mais forte. Para que cada um de nós possa realizar e cumprir o seu propósito de alma nessa experiência terrena. E cada um vai receber uma mensagem única, que pode vir através de uma imagem, um cheiro, uma sensação, uma frase, uma música, não importa. Receba e integre no seu ser.
aos poucos, com essa nova consciência, com essa mensagem e os códigos de luz recebidos aqui, com as curas integradas no seu corpo, no corpo físico, no mental, no emocional. Nós vamos agora voltando para o nosso corpo, bem devagar, aos poucos, no seu ritmo. Comece a sentir o seu corpo novamente, pode mexer um pouco dos dedos dos pés, os dedos das mãos. Lentamente, quem sentir já pode começar a abrir os olhos no seu tempo, no seu ritmo. Vamos retornando, vai mexendo um pouco o corpo. Para ninguém ficar tonto, mexe aí a cabeça bem devagar. Quem quiser ligar a câmera pode ligar. Se alguém quiser compartilhar o que viu, o que sentiu, pode ficar à vontade. Se não quiser também não tem problema. Esse trabalho que a gente fez hoje, aqui agora, não quer dizer que ele terminou agora, né? Porque o tempo, na verdade, ele só existe aqui na matéria, né? Nessa dimensão. Mas pode ser que vocês ainda tenham sonhos, vocês se recordem depois de alguma coisa que agora a mente ainda não conseguiu assimilar. Então hoje, o que vocês podem fazer? Deixe um caderno com uma caneta ali do lado, na cama. Se tiver, né, alguma experiência aí à noite, ao acordar, não mexa muito a cabeça. Procure acordar e abrir os olhos lentamente e faz a anotação. Se sentir alguma coisa também amanhã, que pode acontecer, é bem normal, principalmente para quem já está desenvolvendo mais essa sensibilidade, vai anotando. Porque o que a gente está fazendo é isso, é aumentando essa nossa capacidade de conexão com a nossa alma e com a fonte criadora e os nossos mentores. E quanto mais a gente praticar, mais a gente vai conseguir ir refinando essa sensibilidade e vai decifrar com mais facilidade essas mensagens que nós recebemos, para que a gente possa viver aqui com mais leveza, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Porque desafios a gente vai ter a todo instante na vida. Não tem um ser que vai passar aqui que não vai ter um pequeno desafio uma hora ou outra. Mas a diferença, o que faz mesmo a diferença no nosso dia a dia, que eu aprendi realmente na prática, vivenciando ali, é justamente essa conexão interna. Que diante dos desafios, a gente tem a capacidade ali de passar por eles de uma maneira muito mais leve, sempre lembrando que tudo é só um processo de aprendizagem. É só uma brincadeira aqui da nossa alma, é algo que para ela só escolheu vivenciar aquilo ali para se expandir. Aí a gente para de viver os problemas que surgem com aquele peso, com julgamento, com sofrimento, e passa a olhar com um olhar neutro, de observação. E à medida que a gente vai
cada vez mais, né, conseguindo manter essa conexão aberta com a nossa alma, o que vai acontecendo é que esses problemas chegam, mas a gente percebe eles de uma maneira tão diferente, tão mais leve, que eles simplesmente passam também com muito mais rapidez. E a gente não precisa ficar ali estendendo, sofrendo e repetindo ciclos e repetindo padrões. Não precisa ser assim. Uma vez eu escutei uma frase que pra mim fez muito sentido e começou a mudar muita coisa na minha vida. Que a dor, ela faz parte da gente estar aqui. Uma hora ou outra, a gente sente dor pra nascer. A dor, ela faz parte, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, essa dor, que pode ser uma dor emocional ou uma dor física, ela faz parte da caminhada. Uma hora ou outra, ela sempre vai aparecer. O que muda é a nossa forma de lidar com ela. Eu posso ter medo de sentir dor, eu posso ter várias crenças a respeito daquela dor e tornar aquela situação uma situação difícil, uma situação de sofrimento, uma situação pesada, mas não necessariamente ela é. Ela não precisa ser. Eu tive um pouquinho de dificuldade por conta da música, você acredita? É, Eu acho que por causa de ter letra. Aí eu senti que parece que eu fico mais agitada, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade. Mas obrigada, gratidão, viu? que Eu bom, espero receber mensagem do meu mestre. com certeza. Da próxima eu posso. De repente eu desligo a música. Realmente tem gente que às vezes a música atrapalha. A gente pode tentar numa próxima prática fazer sem a música e aí a gente sente como que fica. É que eu tô acostumada, é questão de costume, né? Eu tô acostumada mais com música mais tranquila e mais só instrumental. Aí na letra eu acabo viajando na letra sem querer. Gente, eu pus numa playlist aqui que teoricamente essa playlist ela é de solfejos, que são só músicas é, instrumentais. Não, tá tocando tipo, ficou tocando meio que um jazz com letra, com rock, guitarra. Gente, alguém mais escutou isso? Vê se será que é o meu? Vê se mais alguém tá aí ou se é às vezes o meu esposo que deixa alguma coisa ligada. Bom, no meu aqui eu não escutei e tava tocando músicas de solfejo, que são aquelas inclusive que eu indico pra vocês lá pra fazer as meditações. Engraçado, aqui tá tudo fechado. É, a Daniela acabou de falar também que só escutou a música instrumental. Uai. Eu também sei instrumental. É, a Sandra também, ó. Pode ter sido alguma coisa então, Patrícia, do seu computador. Nossa, deve ter alguma coisa ligada aqui. Deve ter. De repente tinha alguma coisa em segundo plano ligado, às vezes até no celular, no computador, não sei de onde você tá Tá escutando. um rock and roll. Olha, gente, isso é super normal, tá? Toda vez que a gente vai fazer um movimento pra fazer diferente na nossa vida, iniciar um ciclo novo, gente, é muito comum acontecer alguma coisa. Muito comum. Ó, eu recebi mensagem, eu tô com outro computador lá aberto aqui, ó. De uma outra pessoa falou assim: ah, eu tava organizado, eu tinha organizado pra participar e não consegui. Duas pessoas me mandaram aqui mensagem. Gente, isso é muito comum de acontecer, super. Super. Não tem Inclusive, nada é, aberto tem, aqui.
Tem gente que chama de pré-queda. Na verdade, o que é? É o nosso inconsciente, tá? Ah, tem as forças espirituais. Você pode acreditar nisso? Ter isso? Ok. Mas a questão é, tudo depende de você. Tudo começa em você. O externo aqui, ó, ele é reflexo 100% de você. 100% do que você vive é reflexo seu. Então, o seu inconsciente, ele vai tentar te manter aonde você tá hoje. Porque por pior que seja onde você tá hoje, os problemas que você vive, os desafios que você vive hoje, pra ele é conhecido. Então, pra ele é o seguro. Não, aqui tá ruim, mas eu sei que disso aqui não passa. Fica aqui, porque eu já tô acostumado com esse ruim. Se eu vou tentar uma coisa nova, eu não sei o que vai vir lá. Então, o nosso inconsciente, ele vai arranjar N coisas para impedir que a gente passe pro próximo nível, que a gente mude alguma coisa. Gente, isso é super normal, não tem problema. Ó, isso acontece demais. Agora eu vou ser vulnerável e vou falar com vocês, inclusive. Eu tô com esse movimento para começar a fazer esse trabalho mais perto com as pessoas, para lançar essa comunidade da Alquimia Viva. Tem séculos, tem anos, não é meses, não é anos. Anos que eu tô nesse movimento. E eu tenho um padrão, e eu já percebi esse padrão, que toda vez que eu vou fazer esse movimento para criar essa comunidade, ou meu filho, ou os meus filhos, ou meu marido adoece. Sempre. Só que não é sobre eles, gente, é sobre mim. Porque eu sei que quando eu começar isso, vai ser muito grande. E o meu cérebro, ele tá ali, ele quer me manter aqui, ó, porque aqui tá confortável. Tá confortável onde eu tô, eu faço os meus atendimentos 1 a 1 com as pessoas. Ali é uma pessoa só por vez, eu não tenho que sustentar uma egrégora enorme de uma vez. Eu já vivi isso. Sandra sabe, que Sandra já participou comigo lá atrás, de um grupo que nós participamos juntas. Eu já tentei isso antes. Foi difícil. Então, o que eu vou fazer? O meu cérebro, ele vai ficar criando aqui, ó, N coisas, e eu vou manifestar na minha realidade situações que vão falar assim, não, que vão me ajudar a justificar do porquê que eu não consegui, do porquê é melhor eu desistir, é melhor eu não começar, é melhor eu não fazer. Quantas vezes eu iniciei movimentos como esse e meu marido tava passando mal. Meu marido tava passando mal. Só que dessa vez eu falei, não, eu já entendi o padrão, eu tenho que viver o que eu tô ensinando pras pessoas. E é isso. Não, já que pior que você não fala. Ó, eu criei, um ano atrás, eu criei um grupo para trabalhar o feminino. Foi 21 dias de sustentação para trabalhar curas dentro só do feminino. Lá atrás, os meus filhos adoeceram. E eu fiz os 21 dias. Eu fiz. Eu enfrentei e eu fiz. Só que depois, o próximo passo era eu criar ali a comunidade para que eu pudesse o quê? Continuar dando esses próximos passos com essa egrégora que já tinha se formado. O que eu fiz? Não. Eu parei. Estagnei. Não fiz. Então, gente, é isso. O tempo inteiro que a gente for iniciar algo novo na nossa vida, qualquer mudança, por menor que ela pareça, não se engane. Às vezes é uma coisa simples, mas que pode te trazer uma mudança na sua vida, um impacto muito grande. Vão acontecer coisas. Eu tenho um dos meus mentores, que é o Elton Euler, eu não sei se vocês conhecem, lá do Corpo Explica, da Aliança Divergente, ele chama isso de pré-queda. Ele fala, e eu já comprovei isso, são 3 pré-quedas. Quando você passa das 3 e você consegue, pronto.
o seu cérebro entende que aquilo ali é seguro, você consegue ir para o próximo passo. Mas a tendência nossa é parar na primeira, na segunda e não conseguir continuar. Então vai acontecer de tudo. Até isso que você acabou de fazer. Pode ser uma visita que pode chegar na sua casa na hora que você ia participar. Alguém Não, e te você sabe ligar. que inteira. Hoje eu fiz o nível 2 do reiki. Eu tô a semana inteira, porque depois você corta essa parte, viu? Despertando um monte de coisa. E eu comecei a ter curiosidade, eu nunca pensei, comecei a ter curiosidade que eu queria saber quem que era o meu mentor espiritual. E eu tô a semana inteira pedindo uma mensagem do meu mentor espiritual. Sabe o que é a semana inteira? Inclusive hoje, eu falei, eu queria tanto receber uma mensagem do meu mentor. E a sua meditação foi exatamente isso. E eu não consegui concentrar por causa da música. Eu ainda não consegui descobrir de onde que tá vindo. Eu tirei o fone porque eu não sei de onde que tá vindo. Ô, gente, pois é. Mas vamos voltar lá no que em uma das mensagens que eu mandei no grupo, esses últimos dias, hein? Não lembro que dia que foi. Gente, é sobre soltar. Quanto mais você precisar, quanto mais você desejar, eu preciso disso, ou eu preciso fazer isso. Eu quero isso, eu quero. Gente, o ditado lá atrás já falava, quanto mais você aperta, ó, sai entre os dedos, não é? Manifestação, mudança para sua próxima versão, seu próximo nível aí de expansão de consciência, não é sobre eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero. Não é. Gente, eu já vivi isso demais. Não é assim. Não é desse jeito. Toda vez que eu quis demais uma coisa, eu não consegui. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu falei, deixa vir, não deu certo, faço. Depois, no tempo, não nesse tempo que eu queria, mas no tempo que é da minha alma. Às vezes aconteceu aquilo, ou às vezes aconteceu algo melhor. Às vezes aconteceu algo melhor. Então é sobre isso. Isso vale para qualquer aspecto na nossa vida. Não é que a gente não pode querer as coisas. Claro que pode. É importante sonhar, é importante querer. Porque senão você vai... Se você parar de sonhar, se você parar... não quero mais nada na vida, você para de viver. Não é sobre isso. O querer ali, que vem daquele entusiasmo genuíno na alma, ele é super importante. Ele é nosso combustível. Se for o querer da alma. Porque a gente também tem que aprender a distinguir, e é isso que eu quero ensinar para vocês, o que é algo que vem da alma e algo que vem do ego. Porque muita coisa que a gente fala, fica desejando, querendo e buscando aqui, quando a gente para realmente para observar, não é da alma, é o ego. Porque quando é da alma, gente, é muito diferente. A qualidade energética é muito diferente. Quando é algo que a nossa alma quer, a gente se preenche de um entusiasmo. E eu vou te dar um exemplo, Patrícia, te usando aqui como exemplo, porque eu sei, né? Porque eu venho te acompanhando já tem quase um ano nos nossos atendimentos individuais. O que acontece? Você agora seguiu o entusiasmo da sua alma, você sentiu vontade de fazer o reiki, foi fácil, ele surgiu, você se matriculou, você foi lá, você está fazendo, está acontecendo. É sobre isso. Você percebe a diferença? Você não teve que fazer força. Quantas coisas você já quis nesse um ano que você, eu quero isso, você ficou ali
A pós-graduação mesmo, há quanto tempo você tá falando de uma pós-graduação em que você fica batendo ali, ó, batendo. Mas será que essa pós-graduação é o que a sua alma quer agora, vivenciar agora? Ah, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou conseguir melhorar, né, no meu trabalho, eu não vou conseguir ganhar mais. Mas peraí, será que só existe esse caminho? Será que é esse o seu caminho? Ou será que é esse o momento? Isso aí é ego, é você indo pelas suas crenças, pelo seu medo. E aí o que acontece com a vida? Ela fica pesada, ela fica difícil até de respirar. Até de respirar fica difícil. Quando as coisas têm que acontecer, gente, elas vêm pra gente. E simplesmente acontece. O que a gente tem que aprender é estar atento a esses sinais, de perceber. Porque se a gente está vivendo fora do corpo, ali no automático, a gente não consegue nem sentir o entusiasmo. Nem para conseguir sentir ele, para falar assim, nossa, ai, que gostoso, eu quero fazer isso. E seguir. Que a gente está completamente desconectado de si mesmo. Gente, isso é tão simples. Não é nada complexo, pode até parecer, mas não é. É muito simples. O que vem da alma, a gente sente ali na hora. Só que o que a gente foi fazer, o que a gente aprendeu ao longo da vida foi a calar isso. Sabe, lá, criança, adolescente, toda vez que você sentiu aquele impulso, ai, eu quero fazer isso. E aí vieram e falaram assim, não faz isso, é perigoso. Pelo amor de Deus, nossa, não me faz passar vergonha. E aí você escutou um monte de coisa que você se encolheu. Aí o que isso fez? Fez com que você parasse de se escutar. Aí toda vez que vem aquele entusiasmo, você fala, não, isso aí é bobagem, isso não vai dar certo. Ai, mas que loucura! O que eu vou fazer com isso? Aí vem aquele monte de crença, que são as vozes que a gente escutou da família, dos amigos, dos professores, né? No jornal, que a gente leu num livro. Porque a gente é preciso olhar para isso. Até que ponto que isso aqui, ó, que eu tô escutando, o que tá na minha cabeça, ou que isso que eu aprendi, que eu li, isso é meu, da minha alma, ou eu só incorporei? Até que ponto que eu quero manter isso ainda vivo dentro de mim? É ter essa análise crítica, esses questionamentos. Eu quero, é bom pra mim manter isso, eu quero manter isso. Eu manter essa crença, essa frase que eu insisto em alimentar, em dar força para ela toda vez em que eu decido que ela é a certa, que ela é a que deve prevalecer e não o que a minha alma me inspirou. Toda vez que eu faço isso, eu tô alimentando isso. São escolhas que a gente vai fazendo. Toda vez que eu alimento isso, eu dou mais força. E aí ela vai tendo cada vez mais poder sobre mim. Só que não precisa ser assim. E, gente, eu tô falando de um lugar, de uma pessoa que, ó, eu já escutei tudo quanto é coisa na vida. Eu já escutei que eu era burra, que eu era vagabunda, que eu nem era tão bonita assim. De tudo. Eu recebi bullying na escola. Todos os apelidos que vocês pensarem. Então, eu tô falando de um lugar
de alguém que era super insegura, muito insegura, que não acreditava em si mesma. Que não tinha autoestima, não conseguia ter amor próprio. Alguém que não se sentiu pertencente em lugar nenhum, porque além disso tudo, eu sempre, desde criança, fui a diferente, a esquisita. Eu era aquela criança lá no passado, em que eu olhava pro céu e eu ficava assim, eu sei que eu tenho uma missão aqui, que eu vim fazer aqui alguma coisa. Eu sei que tem vida em outros lugares. Eu sei que a vida é muito mais que isso. Eu frequentava porque eu queria. Minha mãe, na época, por problemas que ela passou, começou a frequentar o espiritismo e eu ia com ela. Depois eu queria ir na igreja católica, eu fazia ela ir comigo. Depois eu ia nas evangélicas com amigos e eu ficava naquela busca constante por respostas que eu não encontrava. Respostas existenciais que eu não encontrava. Eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas que eram da minha idade, porque as minhas perguntas, os meus questionamentos, as coisas que passavam na minha cabeça, eram coisas extremamente profundas. Eu olhava e eu não aceitava por que uma pessoa nascia com perna, a outra sem, por que uma nascia pobre, a outra rica. E eu falava assim, essas explicações que vocês estão me dando aí não servem, não entendo por quê. Eu sabia dentro de mim que eu falava assim, não, o Deus que habita em mim, ele é amoroso. Ele é amoroso e essas histórias que vocês estão me contando aqui não fazem sentido com o que eu sinto dentro de mim. Eu tive que me desconstruir, no sentido de desconstruir tudo o que eu ouvi, o que me ensinaram a escutar, o que me ensinaram sobre a vida, tudo, para estar aqui hoje, dando a cara a tapa e falando, eu vou levar o que eu aprendi pro mundo, para ajudar outras pessoas. Eu tive que me desconstruir todinha. Para que a verdadeira Milene aqui, ó, pudesse nascer. Na verdade, nem é Milene, porque Milene é um nome que eu tô usando aqui agora. Para que a minha alma pudesse florescer. Para que a minha alma pudesse vir aqui e assumir o controle. Quer dizer que hoje ela assume o controle 100% do tempo? Não. Ela não assume 100% do tempo. Porque a gente tem uma energia da matéria aqui que é bem densa, ela é bastante densa. Mas, gente, eu falo com vocês com muita segurança, com muita verdade. Hoje, ela tem espaço na minha vida. Ela me guia. Eu sinto medo? Sinto. Mas eu alimento o medo para que ele permaneça na minha vida e ele dirija a minha vida? Não. Eu não alimento. Eu desminto ele. Eu agradeço ele ali. Obrigada, medo, que você veio. Eu sei que você quer me proteger. Eu sei, é questão de sobrevivência. Ok, eu te acolho. Obrigada. Mas você já cumpriu o seu papel, agora vai. Assim como quando eu sinto raiva, é claro que eu sinto raiva. Acontece, tem gente que me faz raiva. Assim como eu acredito que o Cristo que habitou aqui, ó, que Jesus Cristo quando veio aqui na Terra, ele também era humano, ele sentia raiva, ele sentia medo, ele sentia tudo isso. Que isso faz parte de estar aqui. A questão é, eu vou alimentar isso ou não? A questão é quem vai comandar.
E isso começou a fazer muito sentido para mim também quando eu comecei a olhar para a vida com um pouco mais de leveza, entendendo. Lá como mostraram pra gente em Matrix, no filme Matrix, como mostraram pra gente em Avatar. Gente, isso aqui é uma simulação, isso aqui é um videogame. A nossa alma resolveu vir aqui jogar pra expandir, pra crescer, nada mais. Então a gente pode ser mais leve, não precisa, sabe, levar tudo tão pesado, tão a ferro e fogo. Dá pra ser mais leve, dá pra gente brincar. Não precisa ser perfeito, não preciso controlar, não preciso dar conta de tudo. Por quê? Eu só preciso. A única coisa que a gente precisa aqui, gente, é só uma, mais nada. Escutar a alma e seguir. Mais nada. Mais nada. Escutar a sua alma e seguir. Que toda vez que você conseguir fazer isso, a sua vida vai fluir mais rápido. Ela vai fluir. As coisas, elas se encaixam. Mesmo se acontecer algum desafio, elas se encaixam. E o natural pra gente é viver aqui com leveza, não é com peso. O natural é viver com leveza. O natural nosso já é abundante. Só que falaram tanto pra gente que a abundância, por exemplo, prosperidade é só assim. É só ter dinheiro e tem que ter muito. Aí você tem que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, sabe? A melhor roupa. Gente, pronto. Isso aí, na verdade, nem é prosperidade. Você tá preso, porque prosperidade, gente, ela só existe se você tiver liberdade. Porque prosperidade só existe se você é abundante. Abundância, tem como um ser que tá preso ser abundante? Abundância e prosperidade, gente, em primeiro lugar, abundância, prosperidade, leveza, eles estão interligados. Liberdade. Em primeiro lugar, é a gente ser livre. E a primeira e mais poderosa, mais incrível liberdade que a gente pode resgatar e ter aqui é poder ser você mesmo. É você fazer o que dá vontade. Sem medo de nada, sem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Sem medo, inclusive, dos resultados, porque toda hora que a gente se apega a um resultado, perdeu-se ali, ó. Perdeu-se. Você não é livre mais. Porque eu só vou ser feliz, eu só vou estar bem se eu alcançar esse resultado. Tô presa de novo. Gente, o nosso cérebro aqui, ele é muito limitado. Ele é muito. O universo, ele é tão rico. Ele é absurdamente abundante. E existem tantos, milhões aqui, ó, de possibilidades que a gente não, o nosso cérebro ele é incapaz de captar. E aí imagina se a gente falar assim, ah não, eu quero fazer isso, tem que ser desse jeito, e a gente definir tudo. Você mesmo tá cerceando a sua prosperidade e a sua abundância, porque você tá colocando limite. E o nosso cérebro, ele não dá conta de captar todas as possibilidades, as soluções.
as oportunidades que podem surgir. Ele não dá conta. Ele não consegue, ele tem as limitações. Fora que, como a gente tem esse cérebro aqui, ele funciona como um computador, então ele é programado por todas essas crenças, essas situações que a gente vê, tudo que a gente e a gente decidiu acreditar ali. Ele vai ter um mapa, eu chamo isso de um mapa de navegação. Você vai ter um mapa de navegação. Então, tudo que vai fora desse mapa, você não vai conseguir enxergar. E quer dizer que não exista? Não. É você que não tem a capacidade de enxergar. Então, o meu convite para vocês é: vamos tirar a atenção do lado de fora. A atenção tem que voltar para dentro. O meu convite com a Alquimia Viva, que é essa comunidade que ela começa a nascer aqui hoje, com essa primeira vivência, é um retorno para si. É retornar para si mesmo. É tirar o foco do externo e voltar para o interno. Ah, quer dizer que a partir de agora você vai falar comigo que eu não vou prestar atenção em mais nada do externo e eu não vou viver minha vida? Não, tem nada a ver com isso. Mas eu estou querendo que você resgate a si mesmo. Para que a sua bússola para navegar aqui não seja mais esse mapa de um cérebro que é limitado, mas seja a bússola da sua alma. É ela que vai te apontar o caminho. E o seu cérebro, como uma máquina, sim, para viver aqui nessa 3D, uma máquina poderosíssima, ele vai funcionar, ele vai ser útil, sim, mas a serviço desse impulso da sua alma. Ela é a bússola. Não são as outras pessoas, não é o que eu escutei no jornal, não é o que eu li num livro. Essas coisas, elas podem até... Tem coisas até boas que a gente vai escutar. Eu não tô aqui trazendo coisas pra vocês, apesar que, por favor, questionem também, não acreditem só em mim, questionem. Que vocês têm que aprender a buscar. Eu também tô buscando, sou humana, sou gente, tô aqui buscando tanto quanto vocês. Se cada um passar a acessar sua alma e conseguir trazer para o mundo uma parte desse conhecimento do todo, dessa verdade universal, mais rápido, né? Mais a gente consegue juntar ali, ó, essas partes para acessar realmente o todo, para acessar realmente a fonte. E é juntos. Por que eu decidi? Tá todo mundo aí criando mentoria, cursos e mais cursos e mais cursos, fica todo mundo com obesidade mental, mundo de conhecimento, mas consegue colocar pouca coisa em prática na vida, ali no dia a dia, viver mesmo aquilo que tá estudando, que aprendeu, que fala, que acredita. Por que eu não quero esse caminho? Que talvez se eu fosse sentar aqui e gravar um monte de curso e vender vários cursos, eu fosse ganhar muito mais dinheiro. As pessoas estão fazendo isso, elas estão ganhando, e eu conheço um monte de gente assim. Por que não? Porque, gente, comunidade tem um poder. Nós somos... Primeiro que aqui encarnados nós somos seres sociais. Se você acessa um pedaço, né? A Sandra acessa o outro, a Daniela acessa o outro. Cada um vai acessando aqui, na hora que soma, gente, é muito mais que 2 mais 2 é 4. Juntos é muito mais fácil. E a gente vai crescendo junto, se apoiando. Lá atrás, se a gente for olhar, inclusive nas civilizações antigas, como que era? As pessoas viviam como? Em tribos, em comunidades. Por que hoje as pessoas estão com tantas doenças mentais, estão tão perdidas, estão tão desconectadas e estressadas? Porque todo mundo se isolou, cada um preso na sua caixa de concreto. E as famílias têm que dar conta, as mães
estão aí indo pro mercado de trabalho, aí tem que ser mãe, aí tem que ser esposa, tem que ser dona de casa, tem que ser um monte de coisa. E ainda tem que criar sozinho. Lá atrás, como que as crianças eram criadas? Em comunidades. Era a força dos valores, da cultura daquela comunidade. Esse é o poder de uma egrégora junto, de uma comunidade com um propósito junto, sabe? Unidos ali para um único propósito, de voltar para dentro, de reconectar consigo mesmo, com a sua alma e deixar ela manifestar o que ela quer aqui. Porque aí a gente não precisa mais ficar sofrendo. Eu não tô falando e nem tô prometendo um caminho onde que ninguém vai ter problema e desafio, porque isso não vai existir ainda aqui. A gente tá num processo de transição, mas ainda não é a realidade nossa. Em breve, na quinta dimensão, a gente vai viver uma outra coisa. Um outro formato. Mas aí a gente ainda tá construindo isso. E isso que eu tô fazendo aqui agora é justamente para pegar na mão de cada um de vocês e falar assim, gente, vamos juntos. Manifestar já aqui agora, começar a construir essa nova terra, a base dessa nova terra. E não tem... O caminho é único. É um só, assim como Cristo disse. O caminho é único. E o caminho tá dentro, ele não tá fora. Ele tá dentro de cada um. Porque aí, o mundo pode cair aqui fora. Se você estiver conectada com a sua alma, você não se abala da mesma forma. Você não se abala da mesma forma. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Essa semana mesmo. Dar um exemplo meu pra vocês entenderem o que é que eu tô falando. Essa semana meu marido acordou, no meio da noite ele falou, tô com o braço dormente. Começou a falar, falou, tô com mal-estar, tô com o braço dormente. E ele começou a ficar preocupado, começou até a querer ir pro hospital. Qual que é o padrão comum? Qual que é o padrão comum? Você já começa a desesperar, né? Aí você já desespera, aí já fica com medo, aí já sai desesperada, entendeu? Esse é o comum. O que eu quero aqui com a gente é que a gente saia fora do comum. Eu hoje na minha vida não permito e não aceito mais ser conduzida por crenças. Se elas vêm, eu questiono, eu desminto, eu agradeço e falo tchau. Eu não desesperei. E ele tá até aqui do lado, ó, ouvindo aqui no cômodo ao lado aqui, pra que eu não esteja mentindo. Estou aqui dizendo a verdade. Eu não desesperei. Nem por um segundo. Eu fiquei calma. Eu falei, eu tenho conhecimento. Eu sei. Por isso que é importante também a gente buscar conhecimento. Isso também nos ajuda, dá bagagem para que a gente consiga desmentir esses medos. As inseguranças, tudo isso. É importante. Então, sim, gente, eu estudo. E eu também quero compartilhar com cada uma de vocês tudo, 100% do que eu já aprendi, sem segurar nada, absolutamente nada. Nada. Então, o conhecimento é importante porque ele ajuda a gente a desmentir esses medos, essas inseguranças. É muito importante. Mas eu preciso também estar conectada com a minha alma. Porque senão eu vou ficar naquela briga interna, naquele bate-papo lá interno da minha mente, e eu vou desgastar, a minha energia vai começar a baixar. E na hora que eu vejo, eu tô tomada pelo medo, ou por qualquer outro sentimento. Agora pelo medo, porque eu tô dando esse exemplo. Mas serve para qualquer outra situação. Eu fiquei calma. E eu consegui, inclusive, acalmá-lo também. Então, em primeiro lugar, eu vim aqui, eu peguei meus florais. Dei alguns florais quânticos para ele. Eu usei o ouro, um ouro quântico.
Porque eu sei que o ouro, ele não só atua na parte emocional, das emoções, mas ele também atua na parte, no físico, ali na parte cardiovascular. Por quê? Qual que é o nosso órgão principal aqui da emoção, gente? É o coração. Tá tudo interligado. Eu sabia que eu ia atuar no emocional e no físico ao mesmo tempo, porque tá tudo interligado. Então eu já entrei com o ouro ali, mediquei ele com o ouro. Eu tenho um aparelho aqui que chama Zapper, que é um aparelho super acessível, que eu também, é uma das coisas que eu tenho de proposta para ensinar vocês a usar, para quem quiser adquirir. Eu coloquei ele ali numa frequência específica também pro coração. E eu fui acalmando. Rapidamente ele acalmou. E passou. E não teve nada. Então, é sobre isso. Desafios, testes, nós vamos ter a todo instante. Gente, eu sou mãe de 2 crianças. Eu tenho desafios diariamente. Eu posso ficar aqui contando N desafios que eu tenho todos os dias pra vocês. Ontem à noite mesmo, noite retrasada, minha filha teve um pesadelo, né? Ela chamou de pesadelo. Mas eu sei que ela tem assim, tanta sensibilidade quanto eu. Eu sei que ela viu os seres aqui em casa. E eles estavam ali pra colocar medo nela. Eles estavam lá, ele falava, ela me descreveu, eu logo vi que era uma raça, enfim, de extraterrestres, mas não da linha, vamos dizer, da linha não luz. Estavam ali falando que, eu pego criança, e ela o quê? Ficou com medo. Aí eu fui sentar pra conversar com ela e falar: filha, você é que manda na sua vida. E ela tem 8 anos, eu já falo com ela, eu falo: você é que manda em tudo que acontece na sua vida. Então, na hora, não importa se você tá acordada, se você tá sonhando, você vai virar na hora e vai dar o comando pra ele desaparecer. É só isso que você tem que fazer, minha filha. Só dar a ordem, dar o comando. Você não precisa fazer mais nada. Sabe, porque quem manda nessa simulação aqui, ó, na sua vida, na sua experiência, é você. Ninguém mais. E você tem esse poder. Porque você é uma partezinha de Deus. Deus já tá dentro de você, ele nunca saiu. Se Deus é parte de você, ele nunca saiu. E nem se você quiser, ele nunca vai conseguir sair. Porque você é parte dele. Você nunca vai deixar de ser. Basta você dar o comando, mais nada. Eu tenho que fazer isso. Não, não tenho que fazer nada, dá o comando. Gente, o meu convite também, com essa volta para si mesmo, com esse resgate de si, é para cada um de vocês resgatarem esse poder que é divino, que vocês têm de comandar a vida de vocês. Com consciência, com amorosidade, com leveza. Acho que por hoje, né, gente, nós já tá ficando muito tarde, todo mundo tem que dormir. Então não quero tomar muito tempo de vocês, mas acho que a mensagem de hoje, que era para ser passada, né, foi passada. Mas a gente pode continuar lá no grupo, a gente pode conversar. Quem quiser trazer algum comentário, falar alguma experiência, alguma coisa que tenha vindo agora ou depois, fazer perguntas, não tem problema, coloca lá. Mas se alguém também estiver querendo
fazer alguma aqui agora, não tem problema não. Ainda tem uns minutinhos pra gente responder alguma coisa, tá? Se alguém quiser fazer uma pequena pergunta ou comentário aí. Ô, Dani, mas todo mundo nós todos somos. Nós todos somos luz e sombra. Esse mundo aqui, ele é dual. Todo mundo é luz e sombra. Todo mundo tem luz e sombra, porque aqui não tem noite e lua. A gente não tem positivo e negativo. A gente não tem o quente e o frio. Esse mundo aqui, nessa matéria hoje, na terceira dimensão, ele é dual. Não tem o masculino e o feminino, ele é dual. Então, todo mundo carrega dentro de si luz e sombra. 100% das pessoas. 100%. Qualquer um que passar aqui. Até Jesus Cristo, ele veio aqui, ele tinha luz e tinha sombra. O Jesus Cristo que eu conecto nas minhas meditações, o Jesus Cristo que eu acredito, que eu vivencio, é esse. O que veio aqui, que foi humano tanto quanto nós. O Cristo que veio aqui, e ele não quis formar um grupo de discípulos para seguir ele, para colocar ele lá no topo como rei. Não, ele não quis isso. Muito pelo contrário. Ele veio aqui para falar assim: eu faço isso, é fácil, você também pode fazer. Vamos fazer juntos? Simples assim, gente. É simplesinho, desse jeito. Se eu posso, você pode. Foi isso que ele falou. E que ele fez o convite para cada um de nós. Então, tudo que Cristo fez aqui, saiba que cada um de nós, todo mundo pode fazer. Ah, até os milagres? Até os milagres, se você tiver condição, se você conseguir reprogramar sua mente por isso, eu te falo, gente, com 100% de certeza, você consegue. Porque a única coisa que nos limita aqui hoje, são as nossas crenças. Não tem mais nada, gente. Não tem mais nada que limite. Porque o milagre já aconteceu só de você ter nascido. Todo mundo, alguém aqui já parou para pensar como que é o corpo humano, ele é formado ali, né? Gente, as células, elas são as mesmas. E aí uma forma uma coisa, a outra, é tudo. E se a gente vai estudar a física, você vai olhar lá, ó, você vai chegando lá na menor partícula que eles já chegaram lá, que é o quark. Ele é o princípio de tudo. Independente se é uma pedra, se é um tijolo, se é seu corpo, se é um animal. Não importa, se é uma planta, o princípio é o mesmo, é a mesma energia. Que formou tudo. E que forma tudo. A única coisa que te impede de fazer um milagre como Cristo fez são só as crenças. Só as crenças, seus medos ali, ó. Só isso, mais nada. Ele veio aqui, inclusive, nos fazendo esse convite para que nós seguíssemos o exemplo dele. De expandir a consciência num ponto que a gente conseguisse chegar, e como ele, a fazer milagres, porque esses milagres, na verdade, não era nem ele que fazia, ele dizia isso, né? Ele só era a pessoa que estava ali guiando os outros no retorno para si mesmo. Exatamente a proposta que eu tô trazendo aqui para vocês. Porque ele sempre falou ali, ó, quem te curou foi você mesmo. Porque senão ele passava do lado de um e um curava e o outro não curava? Por quê? Porque ele gostava mais de um do que do outro? Claro que não. Que não era, na verdade, ele que curava. Mas a presença dele, uma presença amorosa de alguém que estava ali realmente conectado com a própria alma, despertava nos outros essa lembrança de que eles também poderiam ser assim.
E aí as pessoas que conseguiam ter essa fé, e a fé, gente, a fé é acreditar, a fé é sinônimo de acreditar. Então, tanto que as pessoas, elas eram curadas conforme a fé delas, conforme aquilo que ela acreditava. Se acreditava que eu precisava de encostar na veste dela, eu era curada, ela era curada daquela maneira. Era conforme a fé da pessoa, conforme o que? As crenças, o que ela acreditava. Então, gente, não tem nada nesse mundo além das suas crenças que te limite. E Deus já te deu absolutamente tudo. Já tá aí, ó, disponível. Tá disponível para você, literalmente qualquer coisa que você precisar, qualquer coisa. O que te impede de acessar isso, o que é novamente? As suas crenças. Mais nada. Só que enquanto a gente vive abafando a nossa alma, a gente vive refém de um programa computacional que está aqui rodando constantemente com crenças. Então, é só isso, gente. É muito simples. Não é difícil. Não é complexo. Na verdade, é a gente que complica. Porque a gente foi ensinado desde pequeno a complicar tudo. Desde pequeno a gente foi ensinado a complicar tudo. Acreditar que tudo pode dar problema, que tudo pode... Tudo. Nós somos moldados para isso. Só que agora a gente vai fazer o caminho de volta. E é só retornar para si. Porque a sua alma não tem crença. Ela não tem medo. Ela não tem nada disso. Ela não sente vergonha. Ela não sente culpa. Nada, absolutamente nada disso. Então, o meu convite para vocês é esse. Façam mais loucuras. Dança no meio da rua, toma chuva, canta sozinha. Sabe? Ousa fazer essas pequenas loucuras quando der vontade, que a sua alma quiser ali, ó. Pra você ir limpando esse canal que tá cheio de sujeirinha, você vai limpando para que ela possa cada vez mais te acessar e assumir o controle desse videogame aí, ó, pegar nessa manete e a sua vida fluir. E tem hora que até pro nosso cérebro aqui, isso a programação neurolinguística fala, né, os estudos de neurociência falam, às vezes a gente tem que fazer umas loucuras dessas, sabe? Que é isso mesmo. Dançar sozinha ali na rua, não tá nem aí se alguém tá vendo. É deixar a sua alma te guiar e você fazer umas pequenas loucuras para construir novos caminhos neurais ali no seu cérebro, para fazer novas sinapses, para você começar a relembrar quem você é, do seu poder e da sua liberdade. Que sejamos mais nós mesmos, sejamos livres, que possamos acessar toda a nossa sabedoria, todo o nosso poder de alma, para que a gente possa viver uma experiência aqui de muita expansão, cumprindo com o nosso propósito e elevando a Terra para um novo patamar, uma nova dimensão. Que a gente possa construir no aqui e no agora, já, agora, não é amanhã, não, é agora, a nova Terra. Então eu agradeço a cada um que esteve presente agora e a cada um que vai assistir no futuro ainda, que eu sei que muitos ainda vão assistir. Fica o meu convite para cada um de vocês. Vamos juntos realizar esse propósito juntos, que nós juntos nós temos muito mais força. Cada um tem o seu papel. Todo mundo é importante. Não tem ninguém que é melhor do que ninguém, que é mais importante que ninguém. Não existe. Não existe isso.
Existe, às vezes, alguém que só escolhe, por algum motivo, começar. Essa pessoa aqui agora sou eu. Mas é só isso. Mais nada. Então, fiquem com Deus. Envolvidos aí por uma luz crística, dourada, de muito amor, de muita paz, muita sabedoria. Que vocês possam responder a esse chamado, que é um chamado de alma para alma. E até a próxima. Um grande beijo, obrigada, gratidão.